Ok. Muito bem. Continuando aqui, né, como nós estamos falando, a questão de iniciar toda uma análise, né, do projeto arquitetônico para que a gente possa desenvolver a nossa concepção estrutural. Pensando em cima do projeto arquitetônico que nós vamos começar a idealizar a nossa estrutura, certo? Como nós vamos contraventá-la, como que nós vamos estabilizar, dar estabilidade para essa estrutura, ok? Então é importante que a gente tenha também uma boa noção, e aí a gente precisa, como aqui é um pavimento tipo, eu não vou ter interferências ao longo da altura, né? Mas nós podemos ter, por exemplo, construções onde as plantas elas sofram alteração à medida que elas de um andar para o outro, né? Havendo isso, a gente precisa avaliar possíveis interferências ou possíveis mudanças de caminhamento de pilares, principalmente, né? Na verdade, os pilares é que acabam sendo mais prejudicados quando nós temos uma mudança de layout de um andar para o outro, né? Isso acaba afetando muito mais. Então, eu poderia criar, né, um pilar parede nessa região do posto do elevador, para já fornecer o contraventamento da estrutura. Eu posso projetar os pilares nessa posição, né? Aqui, por exemplo, aqui é um banheiro, né? Aqui é a caixa da escada. Então, eu posso projetar pilares aqui nessa... Aliás... nessa posição, por exemplo. Qual o objetivo, né? Porque nós temos que pensar em estabilidade nos dois sentidos, não apenas em um sentido. É isso que é o mais importante. A gente precisa pensar como que nós vamos estabilizar. Isso nós estamos falando de uma estrutura alta, né? Uma construção alta. Uma casa térrea ou um sobrado, ou até mesmo um prédio com Douglas, o Williams está querendo entrar, pedindo permissão para entrar na aula. Mas eu acho que ele não está nesse link, porque não está aparecendo aqui para mim. Não? Não. Eu mandei o link que estava da aula passada para ele. Será que é outro link? Não, é o mesmo, na verdade. Eu não mudei. Eu mandei para ele o link da aula passada. Não tá. Tá. Aqui para mim ele não está aparecendo. Deixa eu só falar com ele rapidamente aqui. Ó. Bom, vamos esperar aí que ele consiga ajustar lá. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Percebem, né? Podemos até, né, trazer esse mesmo pilar, por exemplo, né, para esse... E os demais pilares a gente pode manter nessa mesma posição. Ok? Agora ele entrou. Aqui mesmo.
Certo, pessoal? Certo. Tudo bem? Alguma dúvida? Uma pergunta, deixa eu só ajustar isso aqui. Então, a gente vai dessa forma, né, preparando, né, idealizando, pensando já como que nós pretendemos idealizar aqui a nossa estrutura. Ok? Deixa eu ver se isso daqui vai dar certo. Então, ó, eu só repliquei em cima aqui da arquitetura, né? Provavelmente, ó, preciso fazer alguns ajustes, né? Pode ser que esse pilar ele tenha essa dimensão logo nos primeiros pavimentos, por conta das cargas que vão estar atuando. Esse pilar aqui está meio esquisito nessa posição. Talvez eu precise mexer nele. Aqui eu não tenho muita opção, né? Os de canto. Enfim. Professor. Oi. Mas esses pilares que estão seguindo a prumada desde lá de baixo e que eles ficam um pouco fora da parede, não tem problema a gente diminuir um pouco ela num sentido e aumentar no outro, né? A alteração da mudança de seção não tem problema, né? Não, na verdade aqui a gente está só ainda, por enquanto, pensando como que nós faríamos o lançamento dos pilares. À medida que nós formos dimensionando, a gente vai analisando ponto a ponto a necessidade de aumentar essa dimensão e, obviamente, ela não vai poder aumentar aqui na espessura, ela vai ter que aumentar no sentido do comprimento, né, da seção transversal. Ou seja, né, a ideia sempre vai ser deixar esse... Como é que fala? A ideia vai ser sempre deixar o layout, né, da melhor forma possível. Então, a gente vai fazendo. Agora, às vezes a gente pode mexer numa coisa para melhorar um aspecto e piorar outro. Então, é um trabalho, né? É um trabalho interativo, né? Vai e volta um certo... Na realidade, o dimensionamento, depois que você fez toda essa idealização, depois que você afinou, né, vamos dizer assim, afinou toda a sua concepção, o dimensionamento ele flui naturalmente, tá? Aí você vai fazendo ajuste, pode ser que durante o dimensionamento, você perceba que você precisa mudar a sua concepção inicial. Pode ser que aquela concepção inicial ela não seja favorável, né, para o que você está planejando. Então, você acaba ficando, né, um pouco também aí à mercê dos resultados, né? Tá? E ainda mais num prédio assim. Veja, não parece uma coisa simples, mas ela não é. Por quê? Quer dizer assim, simples no sentido, ou complexa, né? Não no sentido de lançar, usar o programa, não é isso que eu estou falando. O nosso objetivo aqui não é a aplicação, o software em si, tá? Mas, independente da ferramenta que você vai utilizar, seja ela qual for, o EBERIC, TQS, o CIPCAD, os problemas de dimensionamento, os problemas de concepção vão existir em todos eles. Tá? O que muda é a resposta da ferramenta, ok? É isso que a gente precisa focar. Então, se eu faço essa concepção, analiso isso, né, inicialmente, porque não ao invés, por exemplo, aqui eu fiz
Porque o CIPECAD eu consigo importar o DWG e uso isso como uma máscara, né? Até para orientar o lançamento da estrutura, ok? Então, ao invés de eu já colocar essa planta direto no programa e já saia lançando pilares, né, e ver no que vai dar, eu faço esse estudo prévio. Então, eu analiso, eu já meio que preparo, certo? Para facilitar o meu trabalho também, eu já vou, por exemplo, disponibilizando aqui linhas de eixo, tá certo? Já entregaria para o CIPECAD praticamente uma máscara de estrutura mesmo, né? Já limparia toda a parte arquitetônica, parede que não... Sim. Na verdade, eu uso isso. O mais limpo possível, porque é só o que me interessa, né? E todo esse trabalho que eu estou fazendo aqui, né? Por exemplo, eu vou levar essa planta agora para lá, para aquele outro arquivo, né? Mas, na verdade, eu quero copiar só a estrutura. Então, eu penso em cima da arquitetura, obviamente, porque eu preciso saber quais possíveis interferências elas podem surgir e como é que eu vou resolver, né? Até mesmo se pode existir aí um elemento estrutural diferenciado, um pilar inclinado, ou uma viga inclinada, né? Como é que você vai resolver isso, tá certo? Então a gente já pensa isso previamente, né? O objetivo é ganhar tempo. Isso daqui que a gente faz não é perda de tempo, gente. Muito pelo contrário. Isso daqui nós estamos facilitando o nosso trabalho, porque eu estou pensando, já idealizando, como que eu vou, com a minha estrutura, né, vai se comportar, ou melhor, qual deve ser, já pensando sempre, né, como nós já falamos sobre isso, pensando sempre em como que essa estrutura ela vai fornecer, qual é a resposta dela estrutural, né? Por isso que eu pedi também que vocês fizessem para esse projeto, né, a análise no F-Tool dos pórticos, para que vocês já tivessem uma noção de como essa estrutura ela vai se comportar, tá certo? Então perceba, né, aqui eu deixo o mínimo possível de coisas. Eu procuro deixar o mínimo mesmo, né? Eu prefiro colocar aqui o reservatório, porque eu vou precisar desses pontos de referência depois para lançar a estrutura. Isso que é importante, né? Que a gente sobrepõe as plantas quando necessário e trabalho basicamente com isso. Eu já estou acostumado a trabalhar assim, né? Então, eu já tenho aqui, né, uma estrutura pré-estabelecida. Eu coloco aqui também eu costumo fazer o seguinte, né? Eu coloco os eixos. Essa borda é importante a gente deixar porque ela é uma marquise, né? Nós temos uma laje, né? Deixa eu ver aqui. É uma sacada, né? Então, na lateral desse prédio,
né? Aqui nós temos essa laje, que é uma sacada dessas salas, né? Então, nós vamos ter que trabalhar aqui também essa estrutura, essa laje, tá? Que ela pode tanto vir a ser, eu posso tanto fazê-la como uma laje em balanço, ou também posso estruturar ela com vigas, tá? Aí o que for mais prático também, né? Então eu costumo pegar e coloco isso até numa cor diferente, né? E esse X aqui, esse negócio aqui, eu vou pôr uma outra cor. Então, esses pontos aqui, eles acabam sendo, para mim, o ponto de lançamento da estrutura. Veja que o ponto de lançamento da estrutura não vai ser o centro aqui do pilar, é o centro aqui, o eixo das paredes. Depois eu ajusto e posiciono esse pilar lá no software, tá? Ok? Então, dessa forma, eu vou preparando a minha estrutura, né, para poder, após essa análise, fazer o lançamento dela. Porque eu ainda não vou fazer esse lançamento, né? Eu não vou fazer o lançamento da estrutura no software de maneira... Deixa eu ver o melhor lugar para eu pegar aqui. Esse aqui. E assim eu coloco os eixos, tá certo? Da minha estrutura principal. E depois eu posso reposicionar esses pilares, eu aumento ele para um lado, aumento ele para o outro, enfim, né? Ele tem, a gente consegue fazer um ajuste nessa concepção inicial, ok? O mais importante, como eu falei, é a gente conseguir visualizar essa estrutura, né? Já pensando como que eu quero que ela seja lançada, tá? Caso eu, para que eu também não perca tempo depois, né? Caso eu queira colocar uma viga aqui na borda, para eu não ter que ficar voltando para o AutoCAD e atualizando a máscara, então eu já deixo tudo meio programado, né? Eu sempre considero aqui o eixo, né? Sempre pensando no eixo, né? Então, porque tem outro detalhe que também a gente precisa observar, né? Por que eu tenho cuidado de lançar os eixos de acordo com o arquitetônico? Certo? Não é muito comum, mas um cliente ou outro, né, eu me refiro a arquitetos, eles podem conferir o que você fez. Então, ele pega a sua estrutura, posiciona em cima da arquitetura que ele elaborou. E aí ele vai analisar, vai verificar. Então, se você já fizer em cima da arquitetura exatamente, né, e procurando respeitar o máximo possível, tem coisas que não dão para a gente atender, até porque a física tem os seus limites, né? Então, a gente precisa saber exatamente o que nós estamos fazendo, tá certo?
E aí a gente evita muito retrabalho, tá? De ter que, porque um pilar ficou fora da parede. Não. Então, você já trabalha em cima do arquitetônico, idealiza a sua estrutura, inicialmente, como que você está pensando que ela deva ser estruturada, né? Essa construção, essa edificação, e a partir daí você vai fazer o lançamento. A gente consegue, no CIPECAD, lançar, vamos supor, estrutura em curvas? Assim, consegue fazer uma viga curva? Consegue. Isso. Consegue. Você consegue fazer, inclusive, uma viga inclinada de um andar para o outro. Embora ele não tenha uma área de trabalho 3D, né? Você trabalha em níveis, mas você consegue fazer peças inclinadas, né? Pilar ou viga inclinado. Na verdade, viga, né? E assim, o importante, assim, que eu tô até com um caso desse, de nessas varandas, na hora que a gente for fazer o cálculo estrutural, né, na sacada, jogar as cargas de fechamento com vidro, porque tem uns 2 clientes que tá querendo saber se poderia colocar vidro nas sacadas dele, fechar. Então, isso acabou se tornando não sei se uma necessidade, mas acabou se tornando uma moda, vamos dizer assim, de fazer o fechamento de sacada, né? Isso. Então, quem teria que realmente responder essa pergunta é quem projetou aquele prédio, né? Se ele previu ou não. Se ele previu só as cargas normais, provavelmente não. Que ele falou que o engenheiro liberou 150 quilos na sacada. Aí ele estava querendo fazer em policarbonato, se poderia fazer. Aí eu falei, tem que saber se o bombeiro libera, né? Mas policarbonato é muito leve, né? Então, o vidro ele vai dar quase 100 quilos por metro. A sobrecarga de 150 quilos ela é por metro quadrado, ou seja, é a área de utilização na sacada. Não necessariamente que você vai ter, porque o vidro ele vai estar pendurado nessa viga aqui, por exemplo. Isso. Certo? Certo. Então, esse vidro, dependendo da espessura, dependendo do tipo de vidro, do sistema também, você pode ter até 100 quilos por metro. Me parece que tem que ser de 10 milímetros para sacada. Então, de 10 milímetros é mais pesado, né? Então, você vai ter aqui uma carga, então varia. Então, você tem que analisar peça por peça, né? Situação por situação. Você sabe se é liberado fazer esse fechamento com policarbonato? Olha, na verdade, o policarbonato, ele tem a resistência dele em relação ao vidro de 300 vezes. Então, ele é muito mais seguro do que o vidro, não tenha dúvida. Mas em questão de incêndio... Não, ele é autoextinguível. Entendi. E o vidro também, ele não é autoextinguível, mas em alta temperatura ele estilhaça, né? Isso, tornando-se um problema maior. Então, mas assim, o policarbonato, eu acho que seria até muito mais, só que ele é mais caro, né? Ele é muito mais aconselhável porque ele é muito mais leve. Com certeza, você não teria dúvida de que ele seria bem melhor, teria uma resposta bem melhor com relação estrutural. Colocaria muito menos em risco, vamos dizer assim. Então, porque daí o rapaz falou que em policarbonato aguentaria, né? Porque acho que ele é bem mais leve, né? Sim, muito. Bem mais leve. Muito mais leve. Né? Bem mais leve mesmo. Então... Aí atenderia a eles. Então, ele perguntou para mim, só que eu falei, eu preciso de pesquisar para saber se tem algum problema em questão de bombeiro, né? Mas... na realidade, por exemplo, risco de quebra, né?
como eu disse, o policarbonato ele resiste ao impacto 300 vezes mais do que o vidro. Então, assim, ele é muito maior. Muitos pessoais lá no prédio estão querendo fazer esse serviço de fechar a sacada. Certo. Né? Só que aí o cara falou, agora eu preciso de saber com esse engenheiro, porque eu perguntei pro síndico, né? Mas ele falou 150 quilos, porque eu falei, isso deve ser por metro quadrado, né? Sim. Mas ele falou que não, que o cara falou que podia ser só 150 quilos total. Isso que eu não entendi. Não é. Fala por metro quadrado. Né? Se o que o síndico falou tá certo, os dois estão errados. Porque não pode ser 150 quilos no total. O mínimo é 150 quilos por metro quadrado, a não ser que ela tenha só 1 metro quadrado, óbvio, né? Não, acho que ela deve ter, acho que se não me engano, ela deve ter uns 2 metros por 1. Então. 2 por 1 essa sacada. Mais ou menos assim, olhando assim, dá mais ou menos entender uns 2 metros por 1. Então, essa sua pergunta é interessante porque é algo que a gente pode, inclusive, passar a considerar na hora de fazer o levantamento de carregamento. Né? Nós temos aqui uma sacada. Poxa, mas será que vão querer fazer o fechamento da sacada com vidro? Sim ou não, né? Pode ser que alguns queiram, pode ser que outros não queiram. De qualquer maneira, o que deveríamos fazer? Bom, considera um carregamento, uma carga uniformemente distribuída ao longo dessa viga, tá certo? Uhum. E dessa forma você já elimina essa dúvida. Então, eu acho que isso não é uma coisa recente. Isso já é uma coisa que já tem aí pelo menos uns 10 anos. Estão fazendo isso. Então não é uma coisa que surgiu ontem, né? É uma condição nos prédios que surgiu já há, sei lá, pelo menos 10 anos. Que as pessoas fazem isso. Então, acho que seria bem interessante, né, num caso de um projeto desse, já fazer essa consideração. Porque já evita, né, e qualquer tipo de problema futuro. Eu não previ a carga, e aí você começa a carregar a estrutura com coisas que você não previu. Isso não é bom. Tá certo. Certo? Certo. Muito bem. Pessoal, tudo bem até aqui? Tranquilo. Tranquilo? Tranquilo, professor. Então, tá jóia. Deixa eu só fazer aqui mais alguns... pontos. Então é isso, né? Como eu disse, né? Dessa forma que eu inicio um trabalho, né? Análise da estrutura, né? Então eu começo analisando através da arquitetura. Através do projeto arquitetônico, eu vou idealizando essa estrutura, eu vou verificando possibilidades de caminhamento dessa estrutura. Como aqui nós temos uma planta típica para todos os andares, isso é muito fácil, né? Mas a gente vai se deparar com toda certeza com situações em que possa haver uma mudança de layout de um andar para o outro, né? E a gente também precisa ficar atento com o pilar não nascer no meio de uma sala, no meio de uma porta. E mudança de prumada de pilar é sempre um problema, porque isso implica num aumento de tensões, carregamento em vigas, torção, enfim, aumenta o momento fletor. Então, ou seja, isso vai desencadear uma série de efeitos. Oi? Pode ser a questão da punção também, né? Se ele morrer numa laje que teria que ser não ter pilar no ano. Sim. Né? Se você tiver, por exemplo, né, uma laje cogumelo ou uma laje
que não tenha vigas, obviamente você tem problema de punção, né? E não tenha dúvida que você... Mas aí, nesse caso, é meio complicado você descarregar um pilar no meio de uma laje, né? Já não é uma condição muito aconselhável, porque isso vai... se for uma condição que não tenha como ser diferente, isso vai aumentar em muito, né, a dimensão tanto da laje para suportar essa punção. Tem que aumentar a espessura. Isso aumenta peso próprio. E aí, ou seja, há uma sequência de consequências para cada decisão que eu tomo na concepção estrutural. Tá? Então, inicialmente, a gente pode até começar lançando, né, como essa maneira aqui que nós fizemos, e a partir daí a gente começa a fazer o lançamento no próprio software, né? Tudo bem? Tranquilo? Salvar aqui. Salvar isso aqui também. Então, muito bem. Então, vamos lá para o... Aqui eu vou abrir criar uma nova obra. Professor, Oi. mas ali na concepção no CAD não seria para facilitar mais ainda? Pode ser só uma questão de didática, mas, né, se fosse num projeto que a gente estivesse fazendo, para facilitar mais ainda, já conceber ali posições de vigas e saber quais os lajes de contornos de laje que a gente iria ter antes de jogar no CIP? Desculpa, não entendi sua pergunta. Antes da gente partir para o CIPCAD, Sim. ali já no AutoCAD ainda, não seria legal a gente já fazer uma concepção aí de quantas vigas, onde vai passar a viga, qual o contorno de laje que a gente vai usar? Ah, tá. Entendi. Ou não? Então, veja, vamos voltar lá. Deixa eu só salvar isso aqui. Daqui a pouco eu volto para cá. Então, na verdade, basicamente eu já fiz isso. Como que eu fiz isso? Esses eixos aqui, para mim, já são o eixo das vigas. Agora eu entendi o que você estava querendo dizer. Então, esses eixos aqui, Entendi. basicamente, já são os eixos das vigas. Tá? Então, ao invés de eu desenhar a viga, né, os pilares eu desenho, pelo menos para indicar mais ou menos a posição dele, eu acho que fica mais fácil, né? Mas as vigas, basicamente, eu já considero como sendo esses eixos. E as lajes são os espaços delimitados por essas vigas. Tá? Onde tem o X aqui, né? Não é tudo, na verdade, esse X aqui vai ser só lá na casa de máquinas, porque nos demais pavimentos, eu tenho, na verdade, eu tenho uma laje que vai até aqui. Aqui é o posto do elevador. Eu faço dessa maneira, fica meio confuso, mas eu entendo o que está acontecendo aqui, né? Então, aqui eu tenho o posto do elevador, esse outro espaço aqui, né? Aqui seria aquele X que eu tirei, né? Vou até fazer em outra cor, fazer em vermelho mesmo. Esse aqui seria lá na casa de máquinas. Certo? Então, aqui eu tenho o posto do elevador,
E aqui em cima, casa de máquinas e reservatório, né? Aquele X, na verdade, ele está nessa posição aqui. Casa de máquinas ainda é um pouquinho abaixo dele. Ok? Ô Douglas, você já tem assim uma medida padrão que você utiliza para lançar as escadas? Essa medida? Você já tem uma medida assim que você já precisa não ter problemas depois na hora de lançar? Então, na verdade, para a gente não ter problema com escada, é difícil padronizar. Tá? O que eu respeito é a altura do espelho e a largura da pisada. Agora, o restante varia muito. Varia em função justamente do pé direito, né? Por exemplo, aqui, ó. Varia muito dessa altura, né? É essa altura aqui que, na verdade, é a altura da escada. É o vão que ela precisa vencer. É dessa cota até essa outra cota aqui. Tá? É que assim, vamos supor, você tem um padrão mínimo que é exigido por norma, né? Sim. Então, o que a gente precisa obedecer é a altura do degrau, que é o espelho, e a largura da pisada, né? Que é a largura do degrau. São essas dimensões que eu tenho que respeitar. Agora, a gente consegue atender isso 100%? Nem sempre. Vai dar uma pequena variação. Por quê? Né? Às vezes no arquitetônico fica tudo muito prático e simples de se observar, mas, na verdade, a gente precisa, né, considerar também que aqui temos revestimento, né? Mas daí é proporcional também, né? Então, mas eu tenho aqui, por exemplo, revestimento. Eu não sei quanto que tem essa laje aqui. 15. Foi o que previram inicialmente na arquitetura. Só que eu tenho revestimento, né? Sei lá, 20 milímetros, 30 milímetros. Quem está acostumado aí com construção ou em prédios, né? Basicamente prédios, quanto que vocês utilizam basicamente para revestimento? Entre regularização e o revestimento em si. O revestimento em si geralmente dá menos de 1 centímetro, né? Porque é cimento cola e um piso ou cerâmico, ou porcelanato. Mas vamos considerar 2 centímetros de regularização, que é um desafio. Terminado, acho que dá 5, professor. 5. Então, veja, para ficar com 15, eu teria que ter uma laje de 10. Então, significa que essa minha cota, claro que ela é proporcional, certo? Aqui eu vou, mesma coisa. Certo? 306. Ah, mas nada mudou. Mudou. O que mudou? O pé direito da estrutura. E assim, eu falo também para não ficar muito inclinado os degraus. Né? Vai ter que ter um espaço mínimo do poço, né? Como se fosse o poço do elevador. Aí teria que ter um espaço mínimo. Esse daí eu falo assim, tem como padronizar um tamanho para você não ter problema na hora de você lançar a escada. Olha, isso daí geralmente nunca tive nenhum problema, porque as caixas de escada, né, dos projetos que eu recebo, eles já são pensados nisso. Nossa. Essa questão eu não vejo, não tive muito, nunca tive problema, porque os arquitetos eles pensam muito nessa questão também. Então isso dificilmente vem com um erro. Mas como que eu sei se está certo, se está errado? Muito bem. A altura da pisada em torno de 18, a altura do espelho, né? E a pisada entre 25 e 30. Aqui entre 17 e 19. Então, aqui está mais ou menos na média, né? Que seria... Professor, Oi? eu acho que o William está falando assim,
se eu entendi, é mais ou menos 2,44. Se você deixar 1 metro de patamar e 8 degraus para ter um outro segmento para subir, para dar os 18, né? Que vence um vão de 2,80. Na verdade, isso depende dessa distância útil aqui. Uhum. Tá? Na verdade, aliás, não é nem isso aqui. É isso aqui. Sim. Nós temos o que vai diferenciar, né? O que vai, na verdade, definir, né, a quantidade de degraus e inclinação da escada é essa distância e essa altura. É que eu uso quando eu vou fazer projeto arquitetônico, pensando nisso, basicamente eu vou ter 3,44 de comprimento por 2 e alguma coisa de largura. Tá, então veja que aqui já está um pouquinho diferente. Aqui está com 3,16 com um patamar de 1,20. Uhum. Então isso varia muito, varia de condição por condição, de projeto para projeto, de arquiteto para arquiteto, enfim. Ou de engenheiro para engenheiro também, né? Não só arquiteto. Mas o importante é a gente obedecer isso aqui. Se vai dar 16, 17, 18 degraus, né? Esse aqui, ele prevê 16 degraus, né? 8 incluindo o patamar. Só que ele inclui aqui, ó, um degrau no patamar. O patamar aqui, ele não é uma laje plana. Ele está prevendo aqui que o patamar vai ter um degrau. Sim, ele vai ser em 2 segmentos, né? Exato. Poderia fazer... Não, talvez ficaria muito complicado por questão de carga, né? Mas poderia fazer uma laje plana e depois só fazer um elemento não estrutural em cima para poder subir o patamar? Ou ficaria inviável questão de carga? Fazer o patamar inteiro? Faz o patamar inteiro e preenche, faz um enchimento e preenche para essa elevação. Como assim preencher para essa elevação? Não, eu acho que não dá para preencher. Não. Veja, aqui já tem uma condição, né? Ele previu que um dos degraus vai ser no patamar. Tem um critério, né, professor, que acima de 14 degraus você tem que colocar um patamar, né? Sim. Mas aqui tem menos, né, na verdade. É mais para fazer para você confinar essa escada dentro desse espaço aqui, né? Mas em particular esse nosso projeto, eu já tinha visto ele uma outra vez, ele é um projeto europeu, ele é português. Não, independente disso, né? O importante, porque nada impede da gente receber um projeto de fora também. Sim. Só pensar só no Brasil, mas de repente a gente pode começar a ter também projetos de fora. Mas independente disso, como aqui no nosso caso a gente copia muito do que é de fora, principalmente as nossas normas, infelizmente, né? Nós temos muito pouco estudo em relação ao que é feito nos outros países. Mas basicamente é isso, né? Caixa de escada, geralmente, ela está sendo projetada obedecendo essa relação altura do degrau, largura do degrau, ela está ok. Aí você consegue vencer dentro dessa... Douglas, como eu faltei a aula passada, para a gente já também ir fazendo, lançando esses no CIPECAD? Não. Vocês podem começar a fazer, não só no CIPECAD, em qualquer outra ferramenta que vocês queiram ou tenham, né? Se você tiver uma outra ferramenta que queira fazer, quem trabalha com TQS pode fazer no TQS, não tem problema nenhum. Como eu disse aqui, a ideia aqui não é o uso da ferramenta, a ideia aqui é usar a ferramenta apenas como um acessório aqui, na verdade, uma ferramenta didática, tá? Nós vamos inevitavelmente ver como isso acontece no programa, mas a ideia não é o uso da ferramenta,
A ideia é como que a gente vai lançar essa estrutura, o que a gente precisa pensar, né? Especificamente no CPCAD, obviamente, que é o software que a gente vai utilizar aqui para essa aula, né? Tudo bem? E quando a gente for fazer a modelagem da escada, aí a gente volta a falar um pouco mais sobre isso, né? O CPCAD ele tem um módulo, acho que todos têm, obviamente. Aí no módulo de escadas a gente vai ver como que isso funciona. Ok? Professor? Oi. Então, nesse seu lançamento aqui que a gente está vendo, no primeiro momento, quando eu comecei a mexer aqui, enquanto a gente estava conversando, eu não peguei esse eixo central que está na horizontal, né? Sim. Eu tinha concebido somente vigas de uma forma em que ficassem lajes mais retangulares. Ficaria, na verdade, 5 lajes. Sim. Da sua visão prática, qual seria o melhor custo-benefício? Já considerando essas lajes menores quadradinhas, igual você fez aqui, ou poderia, não faz tanta diferença? Não, faz diferença. Faz diferença, principalmente na forma que essa estrutura vai se comportar. Por exemplo, eu tendo essa linha de vigas aqui, tá? O que vai acontecer? Eu vou oferecer uma contenção lateral para esses pilares a cada pavimento. E se eu não fizer isso? Bom, o que isso basicamente quer dizer, né? Se eu considero... Opa, isso é meio torto. De novo aqui. Né? Vamos supor que aqui seja a aprumada de um pilar, outro pilar, outro pilar, outro pilar, só para ilustrar aqui. Se você não fizer, vamos supor, fizer só no primeiro pavimento e depois fizer lá em cima, seus pilares vão se comportar dessa maneira. Você vai ter um comprimento de flambagem muito grande, né? Diferente que se você considera, né? Essas vigas ao longo dos pavimentos, o que isso vai, né, basicamente afetar, né? Seu pilar vai fletir dessa maneira, né? Ou ele vai, né, fletir assim. Então perceba, isso afeta diretamente no quê? No comprimento de flambagem do seu pilar. Entendi. Consequentemente, poderia me beneficiar com uma redução aí de seção, talvez, alguma coisa assim. Sim, sim. Porque para você ter, eu acho que esse prédio aqui está dando 30 metros, um pouco mais que 30 metros, né, de altura total. Então imagina que você teria um pilar bem grande. Então, obviamente, a seção transversal dele também seria bem maior. Tá? Isso aqui no pórtico longitudinal, né? E no pórtico transversal a mesma coisa. A distribuição de esforço, ou seja, você teria um momento fletor muito alto aqui. Você exigiria uma seção transversal também bastante robusta para poder absorver esses esforços, e aço, e bastante aço. Aqui não, aqui você contém, faz essa contenção, né? Se bem que o conceito de flambagem, né, como teoria, na verdade, ele, nas teorias mais recentes, nos estudos mais recentes, o conceito de flambagem, ele já está começando a ser descartado. Olha só que interessante. O conceito de flambagem, na verdade, ele está passando a ser apenas um conceito de instabilidade.
e de deslocamento e deformação. Está começando a ser tratado apenas como deformação e um caso de instabilidade. Tá? Alguns pesquisadores já dizem até que flambagem não existe, certo? Porque a questão da teoria da flambagem, que foi desenvolvida por Euler, ela se baseou numa coluna ideal. Essa coluna ideal, na realidade, ela não existe. Na prática, ela não existe. Ela existe apenas na teoria para desenvolvimento da queda-estudo, né? Que serviu de base até hoje. Tá? Não há nada de errado com isso. Em termos de dimensionamento, não afeta, né, a nossa análise. Mas pesquisas mais recentes já começam a mostrar que uma análise mais real das deformações dos pilares, elas vão até favorecer em termos de redução de seção, ou seja, promovendo até uma economia, né, na seção transversal dos pilares. Olha só que interessante. Basicamente um refinamento do método de cálculo. Então. É um aprimoramento, exatamente, é uma evolução, né? Hoje nós temos, vamos dizer assim, algumas discussões entre os principais centros acadêmicos, né? Hoje no país, discutindo sobre a questão da flambagem. Inclusive a norma de aço, ela está sob revisão. Acredito que ano que vem deva sair uma revisão nova dela. E esse é um dos pontos que está sendo discutido, porque tem escola que ainda acha que é flambagem, tem escola que já entende que não é flambagem. Então, os pesquisadores, né, eles estão discutindo ainda sobre essa questão da deformabilidade dos pilares. Mas deve vir uma mudança significativa com relação a isso, né, na próxima norma. Tudo bem? Ficou claro aí, Roberto? Sim, eu entendo que, às vezes, por exemplo, pensar na economia de uma viga, mas aí eu estou forçando um pilar. Então, é um estudo que demanda, assim, de certa prática, né? Perceba que nós já estamos trabalhando na estrutura, mas às vezes a gente fica aquela impressão que a gente só está trabalhando na estrutura se eu estiver dentro de um software de dimensionamento, e não é. Essa análise preliminar ela é importantíssima, porque isso vai refletir no resultado do dimensionamento e também no trabalho que eu vou ter. Porque se eu já entro direto no software lançando e pensando de uma maneira talvez aleatória, até por esse projeto ser bem simples, né, pode-se dizer, em relação a outras possibilidades, né? Então, isso pode, de repente, nos levar aí a um certo descuido, né? E não. A gente precisa pensar, como primeira coisa, como é que eu estabilizo essa estrutura? A gente tem que pensar em estabilidade. A gente não tem que pensar no dimensionamento. O dimensionamento é uma consequência. Tá? Num prédio alto como esse, e olha que ele não é tão alto, só tem 8 andares, né? Existem torres muito maiores do que isso, nós sabemos. A primeira coisa que eu tenho que pensar é estabilidade. Como é que eu dou estabilidade para essa estrutura? Bom, nesse caso, eu vou optar por essa condição, né? A caixa do posto do elevador, ela vai ser um pilar parede, formando nesse formato, em U, né? Para servir para enrijecer os pórticos nos dois sentidos, longitudinal e transversal, e oferecer aí a estabilidade necessária. Tá? Bom, será que isso é suficiente? Eu ainda não sei. À medida que eu for fazendo o dimensionamento, aí sim a gente vai refinando essa análise. Tá? Mas eu preciso pensar já no começo como que isso vai ser elaborado. Tudo bem? Tranquilo.
Então tá. Bom, questão dos pilares aqui ficou claro, né? Então vou... Sim, ficou claro. E, basicamente, né, com relação a isso que você falou, Roberto, cada decisão que eu tomo de eliminar ou de acrescentar um elemento estrutural, isso gera uma consequência. E eu preciso entender qual é essa consequência. Eu vou tirar essa viga porque é um pensamento natural, né? Eu não diria que está errado. Posso fazer dessa maneira? Posso, mas ela exige ela vai fornecer a essa estrutura um comportamento diferente. E esse comportamento ele vai resultar em que tipo de estrutura? É isso que eu já preciso visualizar. Se eu tiro essa viga, o que acontece com a estrutura? Você entendeu? Sim, entendi. Ou, ao contrário, se eu tiro essa, eu faço a laje nesse sentido. Posso até fazer. Seria uma opção também. Certo, Talvez entendi. nesse sentido, ou você alterna, né? Mas você vai ter a mesma condição. Só que nesse sentido, perceba que eu tenho maior inércia. Se, por exemplo, né, vamos supor que se eu seguisse esse arranjo, todos os pilares nessa posição, inclusive esses aqui, e eu não coloco essa viga de contenção nesse sentido, veja que eu estou com os pilares na menor inércia e sem contenções laterais ao longo da sua altura, ou seja, como a flambagem, na verdade, ela pode vir a ocorrer, né? De início, a gente imagina que a flambagem vai sempre ocorrer no eixo de menor inércia, tá? Mas, dependendo do caso, ela pode se desviar ou a gente pode ter até uma flexão oblíqua, ou seja, flambagem nos dois eixos, tá? Então, isso não é uma coisa linear, muito pelo contrário, é não linear, né? Toda análise estrutural ela é não linear, né? Nós simplificamos e transformamos numa análise linear para facilitar a nossa vida, mas todo esse comportamento ele é não linear, tá? E a gente precisa ter isso muito bem claro, tá? Então, se eu não coloco essa contenção nesse sentido, eu vou ter os eixos de menor inércia com um comprimento de flambagem muito grande. Se fosse fazer isso, eu faria o contrário, né? Com contenções, né? Não nesse sentido, porque você teria a maior inércia, você tem uma rigidez melhor, o que também não... porque mesmo que você tenha maior inércia, se você tem um comprimento de flambagem maior, ele pode flambar primeiro nesse e não flambar nesse, no eixo de menor inércia. Então, cuidado, né? Essa questão, ele vai flambar no eixo de menor inércia? Depende. Se nos dois sentidos você tiver contenção nos mesmos pontos, essa é a grande probabilidade. Agora, se você não tiver pontos de contenção lateral nos dois sentidos, na mesma altura, né? Nessa direção você tem uma altura e nessa direção você tem uma altura, o dobro, por exemplo, você pode ter flambagem no sentido de maior inércia. Então perceba que tudo isso, pessoal, eu já tenho que ir pensando durante nesse momento em que eu ainda estou, né, gerando essa estrutura. Eu ponho um pilar aqui, como que ele vai funcionar? Eu vou fazer contenção lateral, como que seria a resposta dele de deformação? Eu já tenho que pensar nisso. Nessa etapa, então, vale a pena investir tempo, né? Vamos dizer, investir tempo em fazer uma rápida modelagem
claro que não é 100% da realidade, você vai estimar cargas e algumas coisas, mas já faz uma modelagem ali no F-Tools ou usa algum outro software de comportamento estrutural, só para você ter essa ideia, então, se realmente vai flambar, se realmente vai torcer. Exatamente. Então, por exemplo, na aula passada, quando eu pedi para vocês fazerem esse prédio, né, para a aula de hoje, seria exatamente isso, né? Porque quando você idealizou, né, e lançou no F-Tool, você já lançou os carregamentos, ainda que não sejam todos aqueles inicialmente previstos, né? Mais para um efeito de, poxa, quero ver como é que ele se comporta, né? É uma possibilidade. Você já teria essa resposta. Você entendeu? Então, isso que você comentou, sim, é importante. Se você tem dúvidas, faça essa análise no F-Tool, tá? O F-Tool é uma ferramenta que já está muito testada e pode ser considerada, embora ela tenha fins educacionais, ela foi desenvolvida para isso, mas ela tem uma resposta confiável. Ah, entendi. Basicamente agora que está me clareando uma questão que eu tenho do José Milton, né? Conforme o passar do tempo aí, com as explicações até da aula, está começando a clarear melhor um pouquinho, até o curso dele. Porque o curso do José Milton é o livro, né? Sim. E porque tem uma parte, quando ele já começa a falar do prédio, ele começa com a verificação do deslocamento global. Eu pensei, poxa, mas não faz sentido. Para mim, não fazia sentido, mas hoje em dia, né, ainda mais com essa aula, faz muito mais sentido. Eu modelo toda essa concepção, vejo a deslocabilidade, se é um serviço válido ou é serviço perdido lá para frente, né? Vai me gerar um deslocamento gigante, o prédio vai tombar, né? Não só isso, você vai começar, aí você vai entender, puxa, mas por que esse pilar está grande? Por que os pilares estão aumentando muito? Porque o deslocamento está alto. Né? Certo. Bacana. Entenderam? Tranquilo aí, pessoal? Bem tranquilo agora. A cabeça está bem mais aberta. Muito bem. Pessoal, vamos fazer o seguinte, já são 10 horas, vamos fazer um rápido intervalo, tá certo? E nós retornamos daqui 15 minutinhos, ok? Vou até parar aqui a gravação.